Oi, eu sou a Sofia. Durante os primeiros 8 anos da minha vida, eu era como um bode expiatório para minha mãe, enquanto outras pessoas a consideravam quase uma santa. E quando realmente me desesperei, minha avó veio me resgatar. Quando eu tinha 4 anos, meu pai deixou a mamãe. Depois disso, nunca mais apareceu. Mas me lembro como se fosse hoje, do dia em que ele foi embora. Eu estava brincando no jardim da frente de casa e meu pai estava com tanta pressa que passou por cima de um dos meus brinquedos e quebrou. Ele fingiu que não notou nada, enquanto minha mãe saiu correndo atrás dele chorando, implorando para que mudasse de ideia e ficasse. Desde então, o que eu chamo de a fase ruim da mamãe começou. Ela sempre foi um pouco passional demais. Por exemplo, quando não conseguia encontrar uma vaga perfeita para estacionar perto do supermercado, ficava brava, saía com o carro e não comprava nada. Geralmente, se acalmava com muita facilidade e rapidez, e meu pai realmente a ajudava com isso. Mas depois que ele nos deixou, ela se tornou ainda mais explosiva com coisinhas minúsculas, e eu acabava sempre sendo o saco de pancadas no qual ela descarregava o mau humor dela. Uma vez, ela entrou no meu quarto para dizer que estava na hora de tomar banho, e eu estava brincando com meus brinquedos em uma tenda que havia feito de cadeiras, travesseiros e cobertores. E quando a mamãe viu aquela bagunça, como chamava, ficou vermelha de raiva. Destruiu toda a barraca e começou a jogar tudo pela sala, dizendo que eu era a criança mais travessa e estúpida do mundo. Essa era uma reação frequente comigo quando eu estava me divertindo com meus brinquedos. Eu já disse, me desculpe, mamãe, tantas vezes na minha vida e por tantos motivos que nem sei mais. Ela trabalhava em um escritório de advocacia e eu ia para a pré-escola. Praticamente todas as nossas manhãs começavam com ela nervosa, pois, como dizia, levava uma eternidade para me acordar e me preparar para irmos. Enquanto a mamãe dirigia, já ia atendendo as ligações de trabalho e sempre se irritava quando eu fazia alguma pergunta. Mas quando ela me deixava na escola, agia como se fosse a melhor mãe do mundo, com tantos beijos e abraços, e eu sentia que a amava mais do que qualquer coisa do mundo, a ponto de me esquecer imediatamente de que ela tinha gritado comigo, tipo, 10 minutos antes. Às vezes, ouvia minhas professoras conversando entre si sobre minha mãe e diziam que ela era uma mulher muito forte, tendo sido deixada e se tornado mãe solteira. Normalmente, eu ficava super orgulhosa quando ouvia isso e meio que acreditava com todo o meu coração que a mamãe era realmente ótima. Mas então, outro dia ruim acontecia e lá estava eu novamente pedindo desculpas por deixá-la louca. Eu passava todos os finais de semana na casa dos meus avós, pois minha mãe dizia que estava muito cansada de tanto trabalhar e de sua rotina diária, por isso precisava relaxar um pouco. Aparentemente, isso incluía uma pausa de ser mãe. Eu gostava de ficar lá. A vovó muitas vezes me deixava ajudar na cozinha e isso era ótimo. E o vovô me ensinava a jogar xadrez e damas e fazíamos muitas coisas divertidas juntos. Eles nunca gritaram comigo. E no domingo, quando me levavam de volta para minha casa, eu ficava muito feliz em ver a mamãe novamente. E ela também estava feliz, calma e amorosa, mas apenas por alguns dias. Então as coisas voltavam ao normal novamente. Os anos se passaram e me acostumei com o temperamento dela e nossos fins de semana que passávamos separadas. Mas eu ainda me sentia muito mal sempre que ela gritava comigo por nada, ou por causa de algo que acontecia que não tinha nada a ver comigo. Por exemplo, uma vez ela teve problemas no trabalho e voltou para casa muito cansada e com raiva. Eu tinha uns 8 anos na época e nos pediram na escola para fazer um projeto de arte e eu estava realmente esperando que a mamãe me ajudasse a terminar. Bem, ela não só ficou irritada por eu ter escolhido o pior momento possível para pedir isso, como também estragou tudo que eu já tinha feito com sua explosão de raiva. Eu chorei a noite toda. No dia seguinte, eu fui a única na escola que não havia feito o projeto e me senti muito ofendida. Então contei para minha professora o motivo real de não ter feito o trabalho. A propósito, aquela foi a primeira vez em que decidi falar a verdade sobre a minha mãe. Mas adivinhe, a professora não acreditou em mim. Pior ainda, ligou para minha mãe e lhe pediu que viesse à escola para discutir sobre minhas mentiras. E quando ela chegou, inventou uma história de que tinha sido o cachorro dos vizinhos que estragou minha peça de papel machê e prometeu que teria uma conversa séria comigo sobre colocar a culpa nos outros dos meus próprios problemas. Como sempre, no caminho para casa ela começou a dizer que lamentava muito por ter sido grosseira no outro dia e por criar problemas para mim. Vi que a mamãe estava realmente envergonhada e fiquei com pena do seu comportamento, então a perdoei, como de costume. Quero dizer, claro, fiquei super chateada,
mas ela me prometeu que se controlaria no futuro, e acreditei nela, novamente. Mas no fundo, aquela injustiça estava me matando. Me cansei do fato de sempre perdoar e esquecer, e senti que precisava de um lugar para reunir meus pensamentos e queixas. Então peguei um caderno vazio e comecei a escrever um diário. Anotei tudo o que consegui lembrar de uma só vez, e quando olhei para o relógio, percebi que já estava escrevendo havia cerca de 2 horas. Me senti um pouco melhor, então continuei escrevendo diariamente sobre tudo o que acontecia ao meu redor, não só sobre a mamãe, e guardava meu caderno secreto embaixo do colchão para que ela não o encontrasse. O que eu posso dizer? Depois disso, as coisas melhoraram um pouco. A mamãe, pelo menos, tentou ser mais paciente. Na verdade, até começou a me dar um pouco mais de atenção, me ajudando com a lição de casa algumas vezes sem se irritar, que era o que sempre acontecia antes. Pensei que talvez ela finalmente tivesse entendido o quanto me assustou com o seu comportamento, ou que talvez tivesse ficado com medo de que alguém descobrisse como seu temperamento realmente era explosivo e decidiu mudar. Isso me inspirou e me deu esperança para uma vida melhor. Mas então descobri o verdadeiro motivo da instabilidade emocional da minha mãe. Uma vez, num domingo à noite, quando eu tinha acabado de voltar dos meus avós, minha mãe estava de muito bom humor. Estava cozinhando e suas mãos estavam meio sujas quando o celular tocou. Ela me pediu para pegar o telefone e eu, sem querer, olhei para a tela. Era alguém chamado Eric ligando para ela. E a mamãe estava toda sorridente enquanto conversava com ele. Aparentemente, fiquei com um olhar surpreso no rosto, porque assim que ela desligou o telefone, e aliás estava meio animada, me disse que esperava que eu não me importasse se ela começasse a namorar novamente. Conheci o Eric cerca de 1 semana após aquela ligação. Sinceramente, não gostei dele. Veja bem, embora a mamãe tenha um temperamento ruim, ela é uma mulher muito atraente, enquanto o Eric era mais baixo que ela e um pouco gordinho, e quando ele nos levou ao parque de diversões, era sábado, o que na verdade significava que tive que cancelar minha ida para os meus avós. Então sim, isso também contou um pouco para eu ser contra ele. Apesar de termos ido juntos ao parque, me senti terrivelmente solitária. Andei nos carrosséis sozinha, enquanto minha mãe quase nem prestava atenção em mim, e estava completamente absorvida conversando com o Eric. Fiquei muito cansada depois de 1 hora e disse que queria ir para casa. Mas ela aparentemente queria passar mais tempo com o namorado. Então, fiquei choramingando e não queria fazer nada. E minha mãe acabou se irritando comigo, como sempre. Acidentalmente, derrubei um sorvete na minha camiseta e ela disse que fiz de propósito só para eles terem que me levar para casa. Me senti tão mal que comecei a chorar. Bem, tudo acabou com o Eric nos levando de volta para casa. Algumas horas depois, descobri que eles terminaram. Quer saber como eu soube? A mamãe mais uma vez começou a destruir tudo ao seu redor e a gritar comigo, dizendo que se eu fosse uma criança normal e tivesse me comportado enquanto estávamos no parque, o Eric não teria terminado com ela. Mas como havia sido tão terrível e a deixei com tanta raiva de mim, ele pensou que a minha mãe era brava o tempo todo. E então, ela disse que eu havia arruinado a vida dela e que se ela não tivesse a mim, já estaria casada de novo havia muito tempo. Então me falou para eu pegar o que precisasse, porque ia me levar para os meus avós, pois como ela disse, precisava de um tempo para curtir o resto do fim de semana. Dessa vez, levei meu diário comigo. Veja bem, não tive tempo de escrever sobre os últimos acontecimentos e senti que realmente precisava fazer aquilo. Consegui escrever logo antes de dormir, quando já estava na casa dos meus avós, mas na manhã seguinte percebi que meu caderno secreto foi descoberto. A vovó o encontrou, leu e aparentemente contou à minha mãe. Minha avó ficou chocada. Quando a mamãe chegou para me levar de volta para casa, a vovó pediu que eu ficasse no quarto, mas ouvi a maior parte do que falaram. Além do fato de minha mãe ser repreendida por não tratar seus acessos de raiva anteriormente, a vovó insistia em que ela fosse para uma clínica para tratamento especial. Caso contrário, prometeu tirar minha guarda dela. Ouvi a minha mãe começar a chorar, e alguns minutos depois, ela entrou no meu quarto, ainda chorando muito. Ela estava segurando meu diário nas mãos. Aparentemente, leu pelo menos algumas partes e finalmente entendeu como estava me tratando. Passei alguns meses morando com meus avós enquanto a minha mãe estava na clínica. E mesmo que tenha sido o período mais calmo para mim por muito, muito tempo, eu sentia muita falta dela. Já se passaram alguns anos desde que a história aconteceu e tudo está normal. Quero dizer, ninguém grita comigo sem motivo e eu fico de castigo apenas por notas baixas ou mau comportamento. Mas às vezes ainda me assusto. E se a fase ruim da mamãe voltar? Vou adorar se você curtir minha história.
e fique à vontade para se inscrever neste canal.